Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia e no vídeo de hoje eu quero te trazer um assunto pouco fora do que a gente está acostumado a falar aqui, mas que tenha bastante interesse para proteção radiológica. E eu vou mostrar no final desse vídeo como esse assunto pode nos afetar aqui na Terra. Então vem comigo que a gente vai falar hoje sobre as baterias nucleares, conhecidas aí como RTG, que numa tradução livre seriam as baterias termoelétricas por radioisótopos. Então eu vou te mostrar onde isso é aplicado, qual é o interesse aí neste assunto, e eu já te adianto que é um assunto importante para a proteção radiológica, uma preocupação, na verdade, para a proteção radiológica. Então, como você está vendo nessa figura aí, as baterias nucleares, elas são compostas por radioisótopos e ocorre uma conversão. Então, essas baterias, elas aproveitam a desintegração radioativa dos materiais que são utilizados, que eu vou te mostrar quais são esses materiais radioativos, e essas baterias aproveitam o decaimento desses materiais para converter isso em energia elétrica. Então existe o decaimento, então ela é composta por termopares, então a partir do decaimento a gente tem também produção de calor e consequentemente a conversão desse calor em energia elétrica. E aí você deve estar se perguntando, mas aonde isso interessa, né? Para que isso é utilizado? Então eu vou te mostrar aí uma das grandes aplicações dessas baterias nucleares. Primeiro vamos conhecer um pouquinho da história. E nessa foto você está vendo uma equipe aí de cientistas montando essas primeiras baterias. Elas foram inventadas em 1954 e a primeira bateria termonuclear. E a primeira bateria nuclear, ela foi lançada, e aí você já deve ter uma ideia da sua aplicação, ela foi lançada em 1961 pelos Estados Unidos. E essa bateria nuclear, ela continha aí 96 gramas de plutônio 238. Então, a grande aplicação dessas baterias nucleares são justamente nos satélites e nas sondas espaciais. Então, ela é uma fonte de energia para esses tipos de equipamento, tanto para satélites quanto para sondas espaciais. E aí você deve estar se perguntando, e as placas solares? Então, dependendo do tipo de missão e para onde vão essas sondas espaciais, elas ficam um pouco distantes do Sol. E aí, a conversão de energia não é suficiente para abastecer toda aquela sonda espacial ou mesmo aquele satélite. Precisa de uma energia adicional. E é aí que entram as baterias nucleares. Então vamos ver aí dessas sondas que já utilizaram aí essas baterias nucleares. Então a Pioneer 10 e 11, a Voyager, Galileu, Ulysses, Cassini, New Horizons. Então essas sondas que estão relacionadas aí, todas elas utilizaram alguma forma de energia utilizando as baterias nucleares. É ou não é um assunto interessante? Assim, eu adoro aprender coisas além daquilo que eu trabalho, além daquilo que eu vivencio todos os dias, mas que tem uma relação direta com aquilo que eu faço, que é o uso das radiações. E eu sempre costumo falar aqui que a gente não deve se limitar. Se eu trabalho na área médica, eu só devo conhecer as aplicações das radiações na área médica. Não, eu preciso expandir o meu conhecimento, porque quanto mais eu conheço, mais eu consigo entender as aplicações, entender o comportamento dessas radiações. Então é bem interessante a gente conhecer coisas que estão muito aquém daquilo que a gente vivencia diariamente. Vem comigo! Se você está gostando aí desse conteúdo e não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve aqui e também compartilha com seus amigos, para que eles também possam, junto com você, crescer e conhecer cada vez mais sobre esse assunto. Bom, e aí você pode estar se perguntando quais são os materiais utilizados com essa finalidade. Então aí o que nós temos? Nós temos o plutônio 238, temos também o estrôncio 90, o polônio 210 e o americio 241. Todos esses materiais podem e são utilizados aí com a finalidade para serem baterias nucleares. E aí qual a importância, então, além de você conhecer e saber que esses materiais aí são bastante importantes para sondas, para os satélites que viajam aí muito além
da incidência da luz solar, e aí vão precisar, como eu falei, dessa energia adicional. Por que esse assunto é de grande interesse aí para a proteção radiológica e por que isso tudo pode nos atingir aqui na Terra? Porque lembrando que são sondas espaciais e por algum motivo, em algum momento da vida dessas sondas espaciais, por algum acidente, elas podem ser atraídas pela gravidade na Terra e caírem aqui na Terra. E isso, além de ser uma preocupação, isso já aconteceu. Então, em 1978, a sonda Cosmos 954, ela foi atraída pela gravidade da Terra e ela entrou, então, na atmosfera da Terra. E uma das grandes preocupações é de não saber o exato ponto que isso pode cair na superfície da Terra, né? Ela tem uma entrada aqui na atmosfera e nessa entrada ela se parte em muitos pedaços e não existe uma previsão exata de onde ela pode cair. E esse acidente que aconteceu, foi no dia 24 de janeiro de 1978. Essa sonda se espatifou em muitos pedaços e ela caiu na Terra. Ela caiu no noroeste do Canadá, se espalhando aí por 600 quilômetros, numa área de mais de 100 mil quilômetros quadrados. Então, ao saber da entrada desse material na atmosfera aqui da Terra e saber que ele tinha caído, então eles criaram um comitê, na verdade uma comissão, e aí foi um trabalho em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá, e aí eles fizeram todo um rastreamento dessa área, e aí foram coletando os materiais, porque nesta sonda, nesse Cosmos 954, existia lá um pequeno reator com 45 quilos de urânio altamente enriquecido. Então esse material tinha que ser encontrado e coletado. Eles conseguiram coletar em 80 partes dessa sonda que se espatifou quando deu entrada na atmosfera da Terra. Então, a partir desse acidente, tanto a Agência Internacional de Energia Atômica, juntamente com a NASA, porque a NASA é que lança aí uma grande parte dessas sondas de satélites. Então, em conjunto, eles criaram, né? Na verdade, esse acidente ele serviu como um grande laboratório para eles estabelecerem os protocolos caso outro acidente como esse aconteça. Então, em conjunto, eles se reuniram e viram, então, quais são os procedimentos quando algo desse tipo acontece. Então, hoje já existe estabelecido aí quais são os procedimentos. Então, existe um monitoramento. Esse monitoramento, ele deve ser... ele é um monitoramento internacional, porque, não, como eu comentei, não se sabe onde essa sonda pode cair na superfície da Terra. Pode cair em qualquer lugar. Por isso que é um assunto que pode nos preocupar. Então, existe a necessidade dessas agências terem um monitoramento de tudo que está no espaço, né, que tudo está próximo aí da superfície da Terra, para que eles monitorem caso haja a entrada desse material, aí eles reunirem essa equipe e fazer todo o rastreamento, onde pode ter caído, todos os procedimentos aí que envolve a caída de um material radioativo na superfície da Terra. E a gente sabe que hoje, com essas explorações para muito distante aí do Sol, né, para Marte, explorações da superfície da Lua, é necessário energia. Então, da onde a gente tira energia? A gente não consegue tirar toda a energia necessária para todas as atividades somente da energia solar. Então, existe a necessidade de energias complementares. E essas baterias nucleares são essas fontes, né? A gente pensar aí nos tipos de fontes de energia, não é possível levar outras. Quando se pensa na questão de combustíveis, a quantidade de combustível, por exemplo, pensando na propulsão, ela deve ser muito grande, tem um gasto e uma hora ela acaba. As baterias nucleares têm um tempo aí muito longo de vida, algumas têm um tempo aí que conseguem fornecer energia cerca de 80 anos. Então, se a gente pensar no tempo de viagem, no tempo que a gente precisa do fornecimento de energia, elas são as mais adequadas. Porém, tem os contras, que são esses acidentes que podem acontecer, que envolvem materiais radioativos, podendo contaminar pessoas e também podendo contaminar o ambiente. Então, era esse assunto que eu queria trazer aqui para você, para
ampliar aí a sua visão do uso das radiações, até mesmo da proteção radiológica, que não é só aquela proteção radiológica dentro do hospital, com equipamento de raio-x. A gente pode ver uma aplicação muito além de tudo isso. E a Academia de Radiologia, ela tem exatamente essa função de te mostrar um mundo imenso de aplicações, sempre a partir da base que a gente aprende. Essa base muito bem construída, que a gente procura fazer isso todos os dias aqui, todo o tempo aqui no nosso canal. Essa base muito bem construída vai te dar condições de você entender coisas muito mais além, que muitas vezes você pensava que era só para um cientista da NASA, e não, isso tá nas nossas mãos, desde que a gente tenha essa base muito bem construída. E eu tô nessa jornada junto com você, a gente tá junto construindo tudo isso. Então, se você gostou desse conteúdo, é só deixar um joinha e compartilha com aquele seu amigo que vive falando de foguete, que talvez fale de espaço, aquele seu amigo que gosta também, assim como você, de conhecer e ir muito além. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!